Então, o nosso objetivo dessa POC é monitorar a integridade de arquivos. O azul ele tem um módulo de fim que monitora qualquer alteração, seja a criação, modificação ou exclusão de arquivos. O objetivo dessa POC aqui é monitorar os arquivos sensíveis, né? Vou colocar para a gente monitorar o etc sudoers, que são os arquivos de administradores, quem que pode fazer o quê, quem que pode dar sudo, quem que não pode. O etc group, que são arquivos de grupo do Linux, e o etc shadow. Então, nossa POC vai ser bem simples para ver se isso aqui funciona. Para toda vez que houver uma ação de um usuário que ele não deveria fazer, alertar, relacionada à integridade de arquivo, óbvio, e a gente inicia essa POC. Para isso, eu vou utilizar o host com Windows. Vamos voltar de novo para SSH. E aí eu preciso saber o que, que eu quero monitorar e o que eu quero monitorar. Então, basicamente, eu vou pegar o PSWD, o etc shadow e o etc group. Vão ser esses três arquivos que eu quero monitorar. E o que eu quero monitorar desses arquivos? Ah, eu quero monitorar quando alguém exclui o Shadow. Ah, eu quero monitorar quando alguém atualizar o PSWD. Ah, eu quero monitorar quando alguém lê, né? O que de fato eu quero monitorar? Eu tenho os arquivos que eu quero monitorar, mas eu não sei o que. Se é alteração, se é remoção e etc. Então é importante antes de você fazer essa configuração, você determinar bem o que e como. E agora a gente vai para a configuração. A configuração também é bem simples. Lá em etc. Eu sempre esqueço. Lá em barra var ossec, o diretório etc e o ossec.conf. A gente tinha feito a configuração da Apache aqui na linha 22. E aqui a gente vai procurar um X-check. Então, dentro do C-check é onde a gente vai colocar o monitoramento da integridade do arquivo. E aqui já tem algumas opções, né? Que ele vai configurar aí a frequência. Então, dentro do C-check, no meu caso aqui ele está na linha 103, mas na sua pode mudar. Eu tenho a opção dele estar habilitado ou não. No caso aqui ele não, ele está habilitado. E o que eu vou fazer aqui é simplesmente adicionar as informações que eu quero monitorar. Vou dar um tab aqui. Vou adicionar um comentário. Arquivos importantes. Vou abrir aqui um bloco de notas para ficar mais fácil para eu colar. E dentro desse bloco de notas eu vou colocar o diretório que eu quero monitorar, né? Então, etc shadow, etc group, etc pswd. Você poderia fazer por aqui, mas eu vou usar o Notepad aqui só para facilitar na hora do cola, porque a configuração vai ser bem parecida. Então, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, falar qual que vai ser o diretório e como que ele vai monitorar. Ah, eu quero monitorar tudo? Não sei. Eu quero monitorar somente mudança? Sim. Eu quero monitorar em real time, em tempo real? Sim. E qual diretório ou arquivo que eu quero monitorar? Então, o Shadow eu quero monitorar em tempo real. Toda vez que houver qualquer tipo de alteração dentro do arquivo Shadow, ele vai ser alertado.
E aí, se eu vier aqui na documentação do Azul, eu tenho mais informações do que monitorar e como monitorar. No nosso caso aqui, para não deixar o vídeo mais longo, eu vou monitorar somente quando houver alteração no Shadow. Eu vou colocar alteração em tudo, vai. Alteração nos três arquivos. Alteração nos três arquivos, o etc group, o etc pswd, e vou monitorar tudo desses arquivos. Então vou copiar isso aqui, vou colar aqui no meu SSH. Vou arrumar aqui a indentação para ele ficar igual aos outros. Vou salvar e sair. Vou dar um restart no agente para ele aplicar os arquivos que a gente alterou. Finalizou. E agora eu vou fazer o teste, né? Então vou editar o arquivo Shadow. Sei lá, eu vou adicionar um usuário que não existe. Adicionar o usuário Chico Bento no Shadow. E vou também adicionar esse usuário Chico Bento no PSWD. Vou criar um usuário de forma manual. Aqui eu vou dar permissão, o ID 0 para esse usuário Chico Bento. Isso aqui vai ser bem legal. E vou lá no etc sudoers. E vou dar permissão para fazer tudo que o usuário Chico Bento quiser. Então aqui que ferrou, o Chico Bento aqui vai dominar tudo. Então se eu dar um ID Chico Bento, ele é um usuário root e ele tem todas as permissões que ele não deveria. Vou validar aqui se tem alguma coisa do Chico Bento. Vai ter, né? Porque a gente fez um monte de coisa relacionada ao Chico Bento. Mas eu vou colocar um PSWD. Não achou nada. Pesquisando aqui pela string file, aqui eu tenho a informação do Chico Bento. Então aqui vem do log completo, no xcheck, que é o monitoramento de integridade, eu tive alteração no arquivo etc+wd. E aqui ele mostra para mim, né, qual que era o inode antigo, qual que é o inode novo, qual que era o hash MD5 que estava antes, qual que é o hash MD5 novo, né? Então aqui a gente sabe que de fato houve alteração no arquivo. E aqui ele traz o que foi alterado, né? Foi alterado a node, foi alterado o tempo e os hashes do arquivo. Então de fato houve uma alteração do arquivo. E aqui ele fala o que está diferente, né? Então se check diff, ele mostra a diferença. Então o Chico Bento provavelmente não existia. Qual que é a permissão que ele tem? Então ele faz o monitoramento da integridade. E isso aqui deve ter sido gerado alguns alertas, né? Então gerou um alerta dessa alteração que a gente fez. E aí a gente pode encerrar o vídeo falando que funciona, né? Então houve aí o monitoramento do sudoers, do group e do shadow. Bem útil esse recurso e utilizem isso aqui, porque isso aqui para auditoria vale muito a pena.